Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre quando o preço do Bitcoin poderia chegar em US$ 1 milhão e geralmente o pessoal gosta desse tipo de vídeo fazendo algumas projeções, algumas análises, dados, gráficos, números e vamos falar hoje então sobre a possibilidade do Bitcoin chegar a US$ 10 milhões, ou melhor do que a possibilidade, quando que o preço do Bitcoin pode chegar em US$ 10 milhões. Outro disclaimer aqui é que a gente às vezes grava vários vídeos no canal e vai soltando ele ao longo dos dias, então se vocês estão, por exemplo, vendo o preço do Bitcoin diferente aqui no vídeo do preço atual, geralmente eu coloco junto com o preço do Bitcoin a data, então vocês podem ver aí quando que o vídeo foi gravado, certo? Então esse é um disclaimer importante a ser feito. E eu vou ressaltar também a questão da data aí para que vocês consigam entender melhor o que está acontecendo. Então, por exemplo, este vídeo aqui foi gravado no dia 3 de setembro com o preço do Bitcoin a US$ 112 mil. Só que como a gente está falando do preço do Bitcoin chegar a US$ 10 milhões, não faz muita diferença a data em que este vídeo foi gravado. Bom, então feito esse disclaimer, eu gostaria de lembrar que nós temos uma parceria com a BIPA e você pode utilizar o cupom SATOSHI para ganhar até R$ 100 em Bitcoin. A BIPA é uma exchange bitcoinheira com várias soluções bitcoinheiras, aí, cartão cashback em Bitcoin, soluções na Lightning Network e por aí vai. Então, se você tem interesse e quer saber mais informações, dê uma olhada na descrição do vídeo com o link e todas as informações. Bom, então vamos falar sobre isso. Recentemente a gente estava falando então da possibilidade do preço do Bitcoin chegar a US$ 1 milhão, em função aqui dessa notícia do CEO da Coinbase, então, que fala sobre essa possibilidade de acontecer ainda em 2030. E quando a gente fala aí do preço do Bitcoin, a gente está falando de um ativo que está se valorizando de forma quase que exponencial. Então não vai demorar 10 vezes mais, muito provavelmente, para o preço do Bitcoin chegar em US$ 10 milhões em relação ao preço chegar em US$ 1 milhão. É claro, o disclaimer clássico do canal é que isso não é uma dica de investimentos, então a gente não tem como prever o futuro, é o disclaimer que a gente faz em todos os vídeos do canal, mas vamos dar uma olhada em alguns números, em alguns gráficos aqui para que vocês possam entender. Bom, falando em projeções aqui, tanto o Rainbow Chart, que só vai até 2029, US$ 1 milhão, quanto aqui o Bitcoin Long Term Power Law, não, na verdade o Bitcoin Long Term Power Law vai mais longe, vai até 2040, e em 2040 a projeção superior aí para o Bitcoin Long Term Power Law seria de em torno de US$ 10 milhões, mas a projeção mediana seria de em torno de 4 a 5 milhões de dólares. Bom, em relação aqui ao maior multiple, que a gente pode ver é que o preço do Bitcoin vem se tornando cada vez menos volátil e que a gente pode atribuir isso muito provavelmente ao fato da adoção institucional com ETFs aí cada vez maiores de Bitcoin, grandes exchanges, Bitcoin Treasury Companies e principalmente o governo dos Estados Unidos e o governo da China, que no caso do preço do Bitcoin chegando a US$ 10 milhões por Bitcoin, esses governos aqui podem ter um impacto muito relevante. Por quê? Porque as moedas fiduciárias estão colapsando, então os Estados Unidos, aí, o dólar americano já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913, e o real já perdeu também boa parte do seu poder de compra desde 1994. Como o real é uma moeda mais fraca, ele perde valor muito mais rápido do que o dólar. Então o dinheiro ele piorou aí as moedas fiduciárias, aí as moedas estatais, dólar, euro, real. Então o cenário de moedas estatais piorou depois de 1971 com o final do acordo de Bretton Woods, então o final da paridade de dólar-ouro, quando a dívida americana explodiu, inflação, quantidade de dólares em circulação, déficit, por aí vai. Então vários gráficos aqui que eu já mostrei para vocês. Piorou também em 2008. Com a crise subprime, então políticas de quantitative easing, expansão da base monetária e manipulação mais intensa aí de taxa de juros, com taxa de juros a zero e liquidez aí abundante na economia, foi justamente nessa época que surgiu o Bitcoin como uma grande alternativa ao sistema financeiro global que estava falido. Muitas pessoas também acreditam que o ouro pode ser a grande alternativa aí ao sistema financeiro global, mas o fato é que as moedas fiduciárias estão colapsando, algumas mais rapidamente, como o real, outras mais devagar, como o dólar, mas não há salvação para as moedas fiduciárias. A pergunta é qual será o próximo bot salva-vidas. Então, muitas pessoas acreditam que será o Bitcoin. Por que também? Porque o sistema fiduciário, né, o sistema financeiro tradicional, está lastreado, está sentado em uma grande bomba atômica, a bomba atômica da dívida. Então, por exemplo, dívida essa que nos Estados Unidos já passa de 37 trilhões de dólares e está crescendo. E esse problema não acontece só nos Estados Unidos, acontece em vários países, Brasil, União Europeia, Japão, Ásia, enfim,
vários países aqui, né? No caso do Japão, inclusive, a relação dívida-PIB é ainda mais preocupante do que no próprio dos Estados Unidos. Então, este é o cenário, e daí, no caso, vamos dar uma olhada no market cap dos principais ativos, né? Então, o preço do Bitcoin hoje está em torno de $100 mil, né? Vamos colocar assim, 112, mas vamos colocar em $100 mil para facilitar o nosso cálculo aqui de padeiro, né? Então, com um market cap de em torno de 2,2 trilhões de dólares, para o preço do Bitcoin chegar em um pouco mais de $1 milhão, teríamos que fazer vezes 10 aqui no market cap do Bitcoin. E chegaremos muito próximo do ouro aqui, né? Então, em torno de 20 e poucos trilhões de dólares de market cap. Então, o Bitcoin estaria em mais ou menos na quarta posição de maior ativo aqui, né? Atrás do yuan chinês, do petróleo e do real estate do mercado imobiliário. E para o preço do Bitcoin chegar então em 10 trilhões de dólares, teríamos que fazer vezes 100 aqui, né? Então passaria de 2 trilhões de dólares para 200 trilhões de dólares. Então o Bitcoin estaria em segundo lugar aqui dentre os maiores ativos do mundo, perdendo apenas para o mercado imobiliário e para o real estate, que segundo o Asset Market Cap, se vocês pesquisarem no Google aqui, muitas pessoas perguntam no site, né? Então pesquisem Asset Market Cap, vocês vão encontrar aqui o site. E consta aqui então o valor aí do mercado imobiliário, 664 mil dólares. Bom, então, considerando esse cenário, vamos dar uma olhada aqui na projeção utilizando o ChatGPT, a versão paga, a última versão aí do ChatGPT, uma inteligência artificial, para pensar nos cenários possíveis. Então aqui o ChatGPT faz uma ele recapitula aí, né, o que eu acabei de falar. Então, o que significa Bitcoin é 10 milhões de dólares, basicamente de 200 a 210 trilhões de market cap. Seria provavelmente o segundo maior ativo, em torno de 20% da riqueza global. Será que é isso mesmo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, está considerando um quadrilhão de dólares de total assets aqui, segundo o Asset Market Cap, então seria mais ou menos por aí, 20% da riqueza global. Então, esse preço, um satoshi, seria mais ou menos 0,1 centavos de dólar, né? Então, e 0,1 Bitcoin, claro, é $1 milhão. Beleza. Então, em termos práticos, isso significaria monetização quase total, Bitcoin como principal reserva de valor e referência contábil global. O que precisaria acontecer, então, quais seriam os pré-requisitos para que isso acontecesse? Adoção soberana e corporativa, então tesouros nacionais, fundos soberanos e grandes empresas mantendo o Bitcoin no balanço, não só experimentos, né? Liquidez institucional profunda aqui, então ETFs gigantes, derivados líquidos, custódia institucional com padrão blue chip, né? Integração com bancos digitais, então basicamente uma adoção institucional mais profunda do que a que a gente tem hoje. Ponto número 3 aqui, então, uso como colateral em infraestrutura, o Bitcoin virando uma garantia em crédito global, liquidações cross-border e rails de pagamento, como camadas de Lightning Network, sidechains e por aí vai. Então, isso provavelmente aconteceria com mais frequência nesse cenário. Narrativa macro, então, de erosão do poder de compra das moedas fiduciárias, expansão monetária estrutural, mais demanda por ativo neutro, escasso e portável. Então, na verdade, essa é a narrativa da bolha bitcoinheira. Então, vocês já sabem disso, vocês já sabem da perda de poder de compra das moedas fiduciárias. Mas a verdade é que ainda estamos numa bolha que está crescendo, mas ainda pequena, e boa parte da população global ainda não sabe disso. Então, neste cenário, essa notícia já seria mainstream. Segurança e escala, então, segurança on-chain sustentada por taxas, camadas secundárias com pagamentos baratos e rápidos e UX decente. Bom, então 3 rotas aqui até os 10 milhões de dólares aqui com datas, né? Opção número 1, cenário número 1, né? Reprecificação gradual, ou seja, um caminho orgânico. Cada ciclo de halving traz nova base de custo e novas ondas de adoção, queda de volatilidade, então continuam acontecendo. Soberanos mais corporações aumentando posição estrutural ao longo de décadas e timeline plausível entre 2040 e 2055. Considerando aqui o cenário número 2, um reset monetário, um choque aí. Então, crise de dívida, inflação global, quebras coordenadas, perda de credibilidade de títulos e moedas e fuga para ativos mais duros aqui, né, mais sólidos. Bitcoin vira âncora de balanços e colateral de última instância em escala e a timeline, então, pode acelerar para 2035, 2045, dependendo da gravidade do choque.
Inflação do denominador, então dólar encolhe, mesmo com a adoção, abre aspas, apenas suficiente. Se o dólar perde poder de compra fortemente, o número de 10 milhões de dólares fica menos distante nominalmente. Então, essa timeline aqui considera um cenário 2035 para frente, dependendo do grau de debasement aí, do dólar e por aí vai. Então, sinais chaves para ficar de olho aqui. Fluxos para ETFs e adoção de fundos soberanos já está acontecendo, né? A gente tem fundo da BlackRock, a maior gestora de investimentos, uma das maiores gestoras de investimento do mundo, com aí o seu fundo de Bitcoin com muito sucesso e com uma adoção crescente. Empresas listadas, então, fazendo DCA de tesouraria, estilo MicroStrategy, as famosas Bitcoin Treasury Companies, aumento de taxas on-chain sustentáveis com Security Budget, mais aumento real de segundas camadas, como a Lightning Network, por exemplo, que está disponível na BIPA, aí, caso vocês tenham interesse, né? Parceria do canal, na descrição, enfim. Liquidez no mercado de colaterais, com Bitcoin spreads caindo. Integração bancária, custódia, pagamentos e crédito. Então isso aqui é interessante, né? Porque hoje em dia boa parte das pessoas tem o dinheiro aí não sendo utilizado como colateral para crédito, enquanto que, por exemplo, nas moedas fiduciárias você deixa ali numa renda fixa. É claro que essa renda fixa costuma pagar um pouco mais hoje em relação às moedas fiduciárias. A gente tem um cenário inflacionário, no caso do Bitcoin seria um cenário com inflação decrescente ou até deflação, né? Mas o fato é que o crédito ele é útil quando ele é utilizado para empreender, certo? Então, se você vai pegar crédito para fazer uma atividade produtiva que vai render mais do que o valor do crédito que você pegou, né? Você tem aí um crédito que é justificado, que não é aquele crédito de consumo. Então, existe aí vários cenários onde é justo e faz sentido aí a questão do crédito. E, nesse caso, o Bitcoin poderia entrar com um spread, hein? Então você poderia ter uma renda fixa mais comum aí no Bitcoin, embora a gente já tenha isso em algumas exchanges, né? Arcabouço regulatório estável e previsível em grandes jurisdições. Bom, isso aqui é meio que inevitável. Claro que o Bitcoin é descentralizado e talvez ele possa ser apolítico num sentido aí mais global, mas o fato é que é bem possível, bem plausível que estados comecem a fazer regulações aí para o Bitcoin, tentar incorporar isso no sistema financeiro tradicional. Claro que se essas regulações forem muito absurdas, a tendência é que isso não tenha muito efeito no longo prazo, certo? Além de atrapalhar bastante a vida das pessoas. Bom, principais obstáculos aqui, então, risco regulatório, desalinhamentos entre jurisdições, crise de liquidez de curto prazo, macro aperta e venda forçada, que a gente falou aí de cenários de correção de mercado, certo? Então, recentemente, por exemplo, em abril de 2025, o mercado dos Estados Unidos corrigiu e a gente teve uma correção global aí em todo mundo, incluindo também o preço do Bitcoin, que caiu até 75 mil dólares. A tecnologia UX ainda aquém para o usuário médio, então custódia, chaves, segundas camadas, de fato a UX do Bitcoin ainda deixa um pouco a desejar de uma maneira geral. Dependência de security budget em taxas de longo prazo, precisa de uso on-chain suficiente também. Então esse é um ponto importante também. Faixas de probabilidade, então considerando aí uma opinião estruturada, chegar a 1 milhão, alta probabilidade entre 2030 e 2035, considerando a adoção atual. Lembrando, tudo isso são projeções, aqui são cenários, não temos bola de cristal, então não considere isso como uma dica de investimentos, é o disclaimer que a gente sempre faz aqui no canal. Chegar a 5 milhões... média probabilidade entre 2035 e 2045, exige adoção soberana clara, mais macro favorável, e chegar a 2 milhões de dólares não é uma fantasia, mas requer um ou mais catalisadores fortes. Então, alta probabilidade condicional no longo prazo, 2040 a 2055, se houver onda soberana mais inflação do denominador, né, no caso o dólar principalmente, e rails globais funcionando. Isso aqui são rails de pagamento, né, então o pessoal utilizando aí o Bitcoin muito mais no dia a dia, aí, com soluções segunda camada, pagamentos diários e por aí vai, ou transferências internacionais com mais frequência. E baixa média de probabilidade antes de 2035, exceto em cenários de reset monetário severo. Espero que isso não aconteça, talvez, né? Não sei. É difícil pensar o que seria bom, o que seria ruim aqui, porque quando a gente fala de reset monetário severo, isso poderia ser muito catastrófico para a maior parte das pessoas, né? Então a gente não torce para que isso aconteça. A princípio, né? Enfim, é muito difícil prever quais seriam as consequências sociais disso. Mapa de bolsa aqui, então. Em Bitcoin 1 milhão de dólares ou 100 milhões de sats
$1 milhão, aqui um Bitcoin igual a $1 milhão, né? Bom, aqui ele está vendo quanto que seria necessário aqui, claro, $10 milhões, então 10 milhões de sats igual a $1 milhão, 0,1 Bitcoin, $1 milhão, enfim, meio inútil esse mapa de bolsa aqui, né? Moral da história, quanto mais Bitcoin monetiza, menos Bitcoins por sites você precisa para ter uma riqueza relevante, né? Beleza. É questão que a gente sempre fala aqui, né? De quanto que um satoshi poderá valer, X reais ou X dólares, né? Conclusão curta, então, $10 milhões por Bitcoin exige que o Bitcoin saia do nicho e se torne coluna central do sistema financeiro global, reserva de valor colateral e trilho de liquidação, né? Sobre os rails aí de transação. O caminho existe e está sendo trilhado, mas passa por adoção soberana, corporativa, infrapronta e pressões macro que empurrem o capital global para ativos neutros e escassos. Horizonte mais crível, então, entre 2040 e 2055, ainda se houver choque, atrasa-se o macro a aliviar e a adoção patinar. Então, basicamente, esse é o cenário. Vamos ver aqui para 2050 na média, certo? 2050, 2055, se for muito mais cedo, 2040 e 2045. Provavelmente nesse cenário as moedas fiduciárias já estariam bem prejudicadas e talvez até nem existissem mais. Talvez o real, né? Talvez o dólar seja uma das últimas a colapsar aí. Bom, eu quero muito saber a opinião de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal, ficar à vontade na seção dos comentários. E se vocês querem apoiar ainda mais o canal, considerem fazer aí uma contribuição financeira, fazendo parte da área de membros aí no canal e apoiando essa iniciativa, esse projeto, para que eu possa me dedicar cada vez mais a vídeos aqui no canal com cada vez mais qualidade para vocês. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até mais.